Olá pessoal, hoje no coisas que seus pais não te ensinaram, outra polêmica, polêmica, impostos e taxas. Beleza, a gente falou aqui sobre serviço público e serviço privado, que no geral o serviço público é sustentado por impostos e taxas, e o serviço privado é no geral sustentado diretamente por dinheiro que você paga. A gente vai falar sobre serviços privados não pagos, tá? Eu vou utilizar aqui alguns exemplos, por exemplo, o exemplo do Google, que boa parte dos serviços deles não são pagos diretamente por você, tem alguns que sim, mas a maior parte não, e aí depois a gente entende como que isso funciona, né? Aqui no próprio YouTube, por exemplo, você não está pagando diretamente para acessar, a gente fala sobre como funciona mais ou menos. Impostos e taxas. Alguns vão dizer que impostos e taxas são o mal necessário, tá? Outros vão dizer que imposto e taxa é roubo e deu, tá? Roubo e deu. Bom, o mal necessário seria porque na prática, né, gente, ninguém gosta de pagar imposto, né? Você tem lá uma parte do seu salário que vai embora por imposto, você queria aquele dinheiro para você, né? Da mesma forma, quando você compra lá uma fruta, isso aqui é aquela minha maçã bonita de sempre, né? Que era lá plantada pela Maria. Quando você compra uma maçã, você pode lá, digamos, ter 20% de imposto. Eu não sei qual é o imposto sobre a maçã, tá? Não lembro direito, mas digamos que seja 20% de imposto sobre maçã. Então significa de cada R$ 10 que você gasta de maçã, você vai ter ali R$ 2 de imposto. E só R$ 8 efetivamente de maçã. Que também não é isso, né? Porque, na verdade, tem uma parte que é o lucro do mercado, a distribuição e tudo mais, não chega lá no produtor mesmo da compra da maçã, é muito menos que isso. Mas digamos que R$ 8 é por todos esses serviços e R$ 2, digamos, é diretamente pro governo, tá? Foca a câmera, isso, beleza, R$ 2 é diretamente pro governo. Aí pode ser governo municipal, estadual ou federal, depende de qual produto depende de qual serviço tudo bem? Beleza. Então ninguém gosta muito, né? Eu preferia pelo menos os R$ 10 fossem diretamente R$ 10 em maçã, que dava mais maçã do que esses R$ 2 aqui. Mas, para onde vai esses R$ 2? Ele vai basicamente para você sustentar os governos, né? E aí, como eu disse, tem impostos municipais, impostos estaduais e impostos federais, depende do tipo de produto. Depois a gente pode falar melhor sobre isso, mas acho que ninguém vai achar interessante. Então não vou falar também. Bom, cada um desses presta uma série de serviços diretamente ao cidadão. Seja a manutenção de estradas por onde você percorre, indo de casa para o trabalho ou qualquer outras coisas, seja escolas, seja unidades de saúde, hospitais, cursos eventualmente, né, profissionalizantes, segurança, enfim, tem uma série de serviços que são geridos pelo público, tá? Então é para isso que a gente paga impostos e taxas, é por isso que normalmente se fala do mal necessário, tá? Porque é um mal necessário? Bom, depende. O que você preferiria? Você preferiria que tudo fosse estatal, ou seja, tudo fosse prestado diretamente pelo, não prestado, mas gerido diretamente pelo governo, saúde, educação, como já é, na verdade, parcialmente, deveria ser universal, mas a gente sabe que algumas demandas ainda ficam fora, ou você preferiria que o dinheiro cobrasse menos imposto seu e você pagasse diretamente pelas coisas? Há preferências de um, há preferências de outro. Aqueles dizem que não, tem que ser pelo governo porque tem coisas que são muito complexas para ser gerido de maneira privada, separada, vão dizer que o imposto é mal necessário. Aqueles outros que entendem que o dinheiro é fruto do meu trabalho e, portanto, não faz sentido alguém vir e tomar, já que ele é imposto, você não tem escolha, vão dizer isso é roubo e deu. Né? A ética libertária, por exemplo, né, a galera mais libertária vai falar isso aqui. É meu trabalho, não faz sentido nenhum o outro vir e pegar o meu dinheiro sem a escolha minha. O fato é que esses elementos existem, para algumas coisas eles são mais altos e para outras coisas eles são menos altos. Aí, agora, falando, deixando de lado se isso aqui é bom, ruim, necessário, eu acredito que quase todo mundo que está vendo isso aqui entenda-se como um pouco prejudicado nessa situação. É bem provável que a absoluta maioria de vocês acredite que paga mais imposto do que devia, ou paga imposto demais para o pouco retorno que existe, tá? E isso faz sentido. O Brasil é conhecido por alguns estudos, depois vou tentar botar as referências aqui embaixo, como um dos países que menos retorna para os seus cidadãos em serviço o imposto que arrecada. Tá? E aí alguns vão dizer, isso porque é o político ladrão, e aí tem aqui os crimes do colarinho branco, né? E tá. Bom, o fato isso é lógico, existe, a gente sabe disso, e tem, enfim, vários casos
inclusive recentes na história do país mostrando isso. Mas tem uma outra coisa que é muito importante, que é a ineficiência. A gente falou lá sobre eficiência, ou seja, se eu não lembro qual era o bonequinho daquela época, digamos que fosse a Maria, estudasse mais, comprasse maquinário, investisse de novo no seu negócio, ela conseguia aumentar muito a produtividade de cadeiras. Vocês lembram disso? Se não, eu vou tentar deixar o link aqui. Então ela investe no seu negócio, ela produz mais cadeira, consequentemente consegue cobrar um preço menor e consequentemente consegue entregar mais cadeira, né? Investindo em maquinário aqui e tudo mais. Beleza. O que acontece com o governo? O governo ele não tem a concorrência, basicamente, em boa parte das suas áreas. Ele existe porque ele existe. E ao não ter concorrência, existe, de certa forma, sim, um incentivo a não haver aprimoramento, já que ele tem o seu dinheiro garantido. Pense numa empresa. Uma empresa não tem o seu dinheiro garantido. Se ela não entregar um produto adequado para você num preço ok, você simplesmente não vai comprar. E ao não comprar, acaba a receita. Então ela tem que ofertar serviços melhores a um preço cada vez menor, aumentando a sua eficiência, né? A sua eficiência, né? Gerando mais riqueza, inclusive, para a sociedade. Os governos, no geral, eles acabam não tendo essa pressão porque eles não sofrem concorrência. Eu não estou dizendo que todas as pessoas que governam sejam mal intencionadas, ou os trabalhadores, eu mesmo trabalho no serviço público também, então não estou falando necessariamente isso. No geral, há uma série de pessoas altamente qualificadas trabalhando no serviço público, governantes também altamente qualificados, mas há um desincentivo à eficiência. Muitas vezes se estabelecem normas, processos burocráticos que fazem com que o serviço seja mais ineficiente por perda de um tempão da caceta, só com papel vai para lá, papel vai para cá, norminha, carimbinho e coisa do tipo. E há pouca pressão para que você tente modernizar este processo inteiro. E veja, se a gente olhar até, há uma certa modernização dos processos acontecendo nos governos, principalmente mudança para plataformas digitais. Mas a própria forma como isso acontece, às vezes é só transferência do papel para um site em que você tem que preencher a mesma caralhada de informação. Há alguns bons exemplos, é verdade, mas o que eu quero falar aqui não é necessariamente esse exemplo ou aquele outro. É a falta de eficiência incentivada pelo sistema como funciona na falta de concorrência. Entendem? Bom, porque há o dinheiro garantido. Então, independente de vocês achar que é um mal necessário, achar que imposto é roubo, o fato é que a não concorrência desse elemento e o dinheiro garantido incentivam um processo de menor eficiência dentro do serviço público. Isso é fato. E por isso que alguns entendem que é interessante se diminuir a carga tributária para propiciar que mais dinheiro esteja na mão das pessoas, porque comprando diretamente da iniciativa privada, você vai tornar o sistema mais eficiente, o dinheiro vai render mais, já que a lógica de mercado tende a ajustar mais. Outros vão dizer que não faz tanto sentido isso, porque o sistema privado vai visar unicamente o lucro e não necessariamente a prestação de um serviço de maneira adequada, sendo que o governo pode prestar aquilo que a população mais necessita diretamente. Bom, esse segundo argumento é um pouco furado, porque se o serviço for muito ruim, o mercado privado tende a se ajustar pela concorrência, tá? Agora, também é fato que o segundo argumento de o mercado acaba se ajustando tem um problema, de que algumas pessoas que hoje têm acesso a determinados serviços por meio do governo, acabariam não conseguindo ter dinheiro suficiente na mão, mesmo que o imposto fosse zero, e consequentemente não conseguiriam se inserir diretamente no mercado, pelo menos não num primeiro momento. Talvez com um mercado mais liberal e fazendo com que as pessoas gerassem mais riqueza e ficassem com mais isso na mão, e incentivo para que aumentassem a sua produtividade de outras formas, com melhor educação, isso poderia até se regular um pouco mais. Então há países diferentes, com cargas tributárias diferentes, mas o fato é que o Brasil é conhecido sim por ser um país que retorna pouco em serviço pelo imposto que as pessoas normalmente pagam, tá? Então é isso, e eu sei que esse assunto é bastante polêmico.